a 13. Leamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor atenda a nossa oração feita no final dos cânticos e realmente nos ilumine, nos edifique, como Ele sempre faz soberanamente. Amém. Hoje vamos falar sobre uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Jesus nos ensinou a orar de forma perfeita, ou seja, com um conteúdo perfeito. E este conteúdo da oração ensinada por Jesus, este conteúdo nos leva a uma declaração de fé, nos leva a uma declaração de dependência, nos leva a uma declaração de submissão, nos leva a desejar, a ansiar algo novo para a nossa vida. E a oração que Jesus ensinou, ela é muito coerente, as suas sentenças são todas coerentes. Por exemplo, pensa comigo, ele começa na introdução dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Uma intimidade de filiação, mas ao mesmo tempo que há uma intimidade de filiação, há também uma declaração de que há uma distância entre Deus e os seus filhos e a sua criação, apontando para a unicidade de Deus, a santidade de Deus e a nossa vida, que embora feitos santos, como separados, não alcançamos, nunca alcançaremos o estágio de santidade de Deus. Por isso Ele é único. Então já começa colocando uma diferença. Somos íntimos, mas há uma diferença entre nós e o nosso Pai. Logo em seguida, santificado seja o teu nome, ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, a motivação do meu coração deve sempre apontar para a glória de Deus, de tal maneira que as pessoas ao meu redor vejam que claramente eu estou exaltando aquele que realmente tem que ser exaltado. Ele é o único que dirige a minha vida. Então, as minhas decisões, e quando eu rejeito algo, ainda que tenha vontade de fazê-lo, mas não faço, eu estou dizendo que o Senhor é quem manda, Ele é o santo, Ele é o perfeito, e eu me submeto à vontade dEle de tal maneira que as pessoas o veem como Deus perfeito. Inclusive na minha própria consciência de domínio soberano de Deus. A maneira que eu me porto diante das adversidades, nas adversidades. A maneira como eu vejo a história, quando eu digo, está difícil o Brasil. Está difícil a crise, está complicada, as nossas autoridades, desde lá do início, sempre buscando o bem. Mas só que Deus não perdeu o controle, Ele é soberano. E quem passou e quem está, passou e está porque Deus colocou. Então, Deus vai sendo santificado nos detalhes da história. E aí vem o reino de Deus, um domínio pessoal, um domínio entre as etnias e, por fim, a consumação deste reino de Deus aqui com o novo céu e nova terra, quando nunca mais haverá rebeldia contra o Senhor. Depois, faça-se a tua vontade. Mais uma vez, veja bem, Deus está no céu e nós aqui na terra, o nome dEle que tem que ser santificado, o reino dEle sobre mim, agora a vontade dEle sobre a minha.
a vontade dele sobre a minha. Isso vai apontando para a coerência de que Deus exaltado, glorificado, magnificado e eu abençoado, mas não tem mérito e nem glória para mim. Hoje de manhã nós lemos Isaías 41, né? 1 ou 2? 42. Versículo 8, ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. E aí chegamos, então, na quarta petição, que é justamente o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quais as implicações dessa petição? Quando eu oro ao Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o que está por trás e deve estar por trás dessa petição, dessa sentença? Então vamos destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Então a primeira coisa que eu destaco e que eu sinto e que eu busco entender é que quando eu oro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou declarando, não só para o Senhor, mas quando estou junto com os irmãos, orando junto com os irmãos, eu estou declarando a minha total insuficiência. Quando eu estou pedindo, relacionamos-nos com Deus e com os seres humanos, com os nossos amados irmãos, como se nós fôssemos autossuficientes. Nós confiamos na riqueza, nós confiamos naquele emprego que dá muito dinheiro, nós confiamos naquele emprego que não dá tanto dinheiro, mas é um bom emprego. Nós confiamos em algumas pessoas e nós confiamos muito em nós mesmos. Então, orar a quarta petição é declarar que aprendemos que para cada segundo vivido, Deus nos concede inúmeras bênçãos. E sem Ele, não tem mais um segundo de vida. É por isso que o salmista, quando fala sobre a grandeza de Deus, o Salmo 139, e diz assim, contaria, sem jamais chegar ao fim. É por isso que o autor sacro disse, quantas bênçãos, diz de uma vez, e verá surpreso, quanto Deus já fez. Porque, pensa comigo, para eu pensar e chegar a uma consciência de uma bênção, eu tenho que estar com a mente boa, eu tenho que estar com, pelo menos o meu emocional bem, eu tenho que estar pensando, só aí já tem várias bênçãos para eu chegar a uma conclusão. Agora, para eu expressar uma bênção, eu também tenho que falar. Agora, para eu falar, pensar e raciocinar, eu tenho que estar vivo. Então, cada segundo, quanto mais eu conto as bênçãos, mais bênçãos eu recebo, porque a cada bênção contada são inúmeras e muitas bênçãos que o Senhor me dá. Então, dessa forma, eu estou dizendo que, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E é uma expressão, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Sabe o que isso significa? Significa que eu não consigo prover nem o básico para o meu dia. É um reconhecimento diante de Deus da minha pequenez, da minha insuficiência, da minha total dependência. Olhem comigo, por gentileza, o que Deus fala do homem. Isaías 40, 6 a 8. Isaías 40, 6 a 8. Você encontra aqui algo extraordinário. Isaías 40, 6 a 8. Leiam comigo, por gentileza. Outra voz disse, clama. E alguém perguntou, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus
permanece eternamente. O homem é considerado a uma erva, a uma flor, que nasce e tem curta durabilidade. Tiago já havia falado isso no capítulo 1, versículos 10 e 11, dizendo que muitos ficam presos na riqueza, fundamentos na riqueza, mas o homem é como erva, é como a flor, é passageiro. E Pedro também, no capítulo 1, versículos 24 e 25, ele fala a respeito disso, que o homem é passageiro. O homem bem nasce, daí a pouco envelhece e morre. Quando envelhece? Na verdade, nós somos vencíveis. Nós temos data de validade. E não adianta você querer bater o carimbo em cima da data de validade para acrescentar alguma validade. Chegou naquele dia da sua data de validade, acabou. O cordão da vida é cortado e você pode estar no melhor e maior hospital, você pode estar cercado das maiores autoridades da medicina, ainda assim você vai morrer, porque chegou o seu dia. O homem tem data de validade. Quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos declarando que somos fracos, debilitados, insuficientes e totalmente dependentes. Não temos domínio de nada. Você é uma bomba relógio. Eu sou uma bomba relógio. Nós não sabemos nem o que acontecerá daqui a 15 segundos, a 10 segundos, a 5 segundos, nós não saberemos o que acontecerá conosco. Nós somos totalmente falidos em nós mesmos. É por isso que, quando oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Deus está tratando a nossa soberba. Ele está nos colocando no nosso próprio lugar. Olha comigo, por gentileza, o Salmo 103, o que o salmista vai declarar, versículos 14 e 15, Salmo 103, versículos 14 e 15. Leamos juntos, por gentileza, em voz audível. Leamos. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Aí vem o hálito do Senhor, vem no 16, e logo em seguida, é para ler o 16 também. É eu que falei 15, aqui é o 16 também, por gentileza. Pois, soprando nela o vento, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Nós não temos domínio nenhum de nós mesmos e de nada ao nosso redor. Então, quando eu oro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou reconhecendo e declarando a minha insuficiência. Eu não consigo prover nem mesmo o básico do meu dia a dia. Dúvida não tem, né? Eu sei que você não tem essa dúvida. Todos nós sabemos disso. Mas é bom lembrar isso, e Deus nos faz lembrar isso. Quando nós oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, além de declarar a nossa insuficiência, nós também declaramos que Deus é a fonte suprema da vida. E aí eu quero evitar comentários. Se você quiser comentar, pode comentar. Eu quero apenas ler alguns textos e quero que você leia bastante textos comigo, bastante versículos comigo, mas eu quero que você experimente o Espírito Santo falando com o seu coração nos textos bíblicos. Eu não quero nem frisar muito, não, só porque os textos são maravilhosos. Primeiro livro das Crônicas, 29, 10 a 14. Primeiro livro das Crônicas, 29, 10 a 14. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Mas vai lendo, por gentileza, e vai observando o reconhecimento da grandeza de Deus. E deleite-se nisso.
Deleite-se nisso. Leamos juntos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Não precisa nem ter comentário. Não precisa nem ter comentário. Olha a riqueza disso. A grandeza do Senhor. Que Deus maravilhoso. É esse Deus. Quando eu oro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu reconheço que Ele é a fonte deste pão maravilhoso. Salmo 50, 12 e 13. Salmo 50, 12 e 13. Leamos juntos. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Ah, meus irmãos, o Senhor não é só o dono de tudo, Ele é o criador de tudo. Mas aí eu não posso parar aqui, porque nós temos um outro texto mais longo, eu quero que você se delicie com ele também, que é o Salmo 104. Salmo 104, expressando a fonte de vida, a fonte de todas as coisas. Eu quero que você se delicie nesse Salmo, não na poesia, mas nos atributos, na grandeza, no poder do nosso Deus. Leamos juntos o Salmo 104, todo o Salmo. Leamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua presença fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes.
A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto à cegonha, a sua casa é no cipreste. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, são as tuas obras, ou nas tuas obras, né? Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Esse salmo, ele abrange tudo o que você pensar sobre o pão que o Senhor nos dá, que não é só a alimentação. O pão nosso de cada dia abrange todas as exigências para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Então, quando eu oro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou dizendo, Senhor, eu sou insuficiente até mesmo para o básico do dia. Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és a fonte de todas as coisas. Reconhecer isso, nós reconhecemos quando nós declaramos ao Senhor a nossa dependência. E, finalmente, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós declaramos também a nossa fé. É uma declaração de fé. Não estamos orando pedindo uma despensa cheia. Perceberam? Jesus não disse assim, encha a minha despesa. Pague o meu INSS para que eu aposente com o teto do INSS. Encha a minha conta bancária para quando eu envelhecer. Não, ele está dizendo assim, o pão suficiente do
dia, o pão suficiente do dia. E quando eu estava preparando, eu preparei esse estudo no papel, porque eu preparo em momentos de meditação, mas estava preparando no papel. Hoje, quando estava amanhecendo o dia, mais ou menos 4h30, 4h40, 4h45, já está clareando, né? E aí já começam os pássaros cantar. E da mesa onde eu estava, dá para ver algumas árvores, a mais ou menos uns 150 metros, e eu via pássaros cantando para sair do seu local de refúgio da noite. E aí me veio à mente justamente a passagem de Jesus, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, olhem as aves do céu, não plantam, não colhem. Ele fala, não tem celeiros, ele fala, não tem despensas, não guarda nada. E eu fiquei meditando no canto dos passarinhos que estavam já para sair das árvores onde eles estavam dormindo, onde eles passaram a noite. E aí eu comecei a perceber assim, à noite, à tardezinha, eles vão chegando para aquelas árvores com o papo cheio. E amanhã, eles não têm preocupação nenhuma. Eles não sabem em que vai ter, se não vai ter, se a carne está cara, se não está cara, se o inseto está caro, se o inseto não está caro, né? Se a canjiquinha está cara, que vai achar no caminho lá ou não. Ele sabe, ele apenas vive. E o Senhor nos chama a atenção para isto. Ele também nos chama a atenção, e isso eu vou declarar a vocês algo maravilhoso, é que uma das vezes que eu subi na Serra do Caparaó, não no Pico da Bandeira, mas ao lado do Pico da Bandeira, nós nos deparamos com uma bela flor numa rocha. E aí me faz lembrar justamente do próprio Jesus. Olhai os lírios do campo. Ele está falando assim, olhai o jardim da irmã Nadir, que ama flor. Olhai a casa da irmã tal, que cuida. Ele está dizendo os lírios do campo. É algo isolado, é algo que nasce para lá, mas tem uma beleza maravilhosa. E que é passageiro, é rapidinho, seca, morre. E ele diz assim, valeis vós muito mais do que as aves e do que as flores. Embora a sociedade hoje ache que os animais valem mais do que os homens, mas Deus deixa claro que você e eu fomos criados à imagem e semelhança dele, então por isso nós valemos mais do que a própria criação. E se ele cuida da criação, ele cuida também de nós de maneira soberana, maravilhosa, misericordiosa. E assim eu creio quando eu digo, Senhor, dá-me o pão de hoje, o pão suficiente. E no versículo 34 ele diz assim, não ande preocupado com o dia de amanhã. Já imaginou uma coisa? Eu desesperado com medo do amanhã, eu passo o dia inteiro angustiado com o dia de amanhã, quando chega por volta das 23 horas, encontro-me com um infarto fulminante e morro. Aí eu sofri angústia o dia inteiro, sei que eu não vou passar o possível mal do amanhã. É isso que Deus está falando, descanse nele, e nós somos bons para confiar em nós mesmos, desobedecer o Senhor. Eu não posso falar aqui esse tema, sem irmos para Êxodo 16. Êxodo 16. Eu estou percebendo que achei que estava bem adaptado com o óculos novo, mas leitura próxima, se não estou bem adaptado com o óculos novo. Então, por favor, não leve em consideração minhas pequenas falhas, que quase não são nenhumas, quase são todas, mas não leve em consideração. Vamos lá, Êxodo 16, 4-7. Vamos ler juntos? Leamos. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão,
e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei. Pode continuar. O 7, e pela manhã. Presta atenção aqui. Como é que é a ordem do Senhor? O que ele faria com o povo no deserto? Daria comida. Faria chover maná. O que o povo tinha que fazer? Colher o suficiente para o número da sua família. No sexto dia, colher dobrado, para não colher no sétimo dia. Vamos agora para os versículos 17 a 21. Podem ler, por gentileza. É o mesmo capítulo. Por que o Senhor fazia o maná derreter no fim da tarde? Por que ele ordenou que colhesse apenas para o dia? Oi? Não existia fumo. A dependência seria, se eu guardasse, eu guardei. Mas quando eu guardava, estragava. E o Senhor dizia, deixa comigo. O maná de cada dia, dá-nos hoje. Agora, para a gente fechar isso aqui, essa leitura de Êxodo, versículo, do mesmo capítulo, versículo 35. Leiam, por favor. Quantos anos? 40 anos. Agora, faz a conta, quantos dias o Senhor sustentou com esse maná? Totalmente isento de uma ação produtora do homem, sem plantar, sem sachar, sem limpar, sem capinar, sem chegar à terra, sem adubar, sem colher, somente ali na total dependência, visivelmente dependência. Ou seja, será que algum dia vai falhar? Será que hoje vai cair? Será que está atrasado? Não, todos os dias, por 40 anos, dia após dia, nunca colham mais, só o do dia, com exceção do sexto dia. E ali o Senhor sustentando. Quando nós oramos ao Senhor para que o pão nosso de cada dia seja dado por Ele, nós temos que estar dizendo, Senhor, eu não dependo de guardar para amanhã. Eu não vou ser imprudente, mas eu não preciso me preocupar com a comida de amanhã.
Eu não preciso me preocupar com os acontecimentos de amanhã. E não é só comida, é vestuário. É tudo aquilo que você necessita. Irmãos e irmãs, Deus sabe todas as coisas. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos sustenta. Ele nos sustentou dentro do ventre da mãe. Ele nos sustentou em tempos de grande escassez. Hoje conversávamos lá, da Márcia me falava sobre, ela estava estudando a lição e falando lá, a gente fica realmente preocupado com a crise, e aí para quê? Qual a necessidade de você preocupar-se com a crise? Deus vira tudo de uma hora para outra. Deus muda tudo de uma outra para outra. Ele sabe, Ele pode, quando Ele quer e no que Ele quer. Então, continue apenas pedindo ao Senhor o necessário e lance nele toda a sua confiança. Porque por 40 anos o Senhor disse, é só o do dia. É só o do dia. Não se preocupem, não guardem, só o do dia. Pedir o pão do dia é saber que quem provê é o Criador e Senhor de todas as coisas. Pedir o pão do dia é declarar a nossa fé no Deus provedor, que não depende da abundância para alimentar toda a criação, porque Ele faz existir de onde nada existe, todas as coisas. Ele desceu o maná do céu, a água saiu da rocha, a roupa não se gastou, a sandália não se gastou, os pés não incharam. 15.800 dias, diz ali o pastor Natanael. 15.800 vezes que o Senhor fez chover maná. Todos os dias. Todos os dias. Isso também nos faz lembrar da relação constante que nós devemos ter com Deus, né? Não é simplesmente pedir a Deus do nível da primeira da semana, Senhor, proveu o alimento dessa semana, e no restante da semana esquecer de se relacionar com Deus, no meio da oração, mas se lembrar diariamente de pedir a Deus o sustento necessário. Inclusive, o espiritual não dá para se fazer no domingo, né? Vou encher o meu... Desculpa a expressão, mas é uma expressão que não é para... Não vou falar bonito, né? Vão encher o estômago, eu ia falar bucho, mas não vou falar bucho, não. Vão encher o estômago espiritual no domingo, aí durante a semana a gente está só queimando aquilo que você... a caloria que você... Não. O domingo é dia de celebrar, é dia de estar junto aqui, mas você se enche dia após dia também com o pão celestial. Pedir o pão do dia a dia é descansar, sabendo que, sem saber de onde, o que e como, o nosso pão virá. Vou repetir isso aqui para a gente encerrar. Pedir o pão do dia é descansar, sabendo que, sem saber de onde, o que e como, mas o nosso pão virá. Isso aqui é um exemplo? Elias não era uma mulher, uma viúva que tinha sua pensão de um salário mínimo, não. Não vale nada, um salário mínimo, salário de miséria, que esse é o... Não tinha nem isso, não. E Deus falou assim, vai para lá e uma mulher viúva vai te sustentar. Mas ele não fez primeiro a mulher ficar rica. Ele só falou assim, vai. Irmãos, perceberam que nós como igreja estamos caminhando numa direção equivocada? Deixando as adversidades desse mundo, os problemas desse mundo, entrar na nossa vida e tirar da nossa vida, da nossa alma a paz.
E o dia que não tiver mais plano de saúde? E o dia que não tiver mais SUS? E o dia que não tiver... Deserto tinha SUS? Deserto tinha plano de saúde? Deserto tinha churrascaria? Deserto tinha emprego? Deserto é deserto. E é no deserto que Deus sustentou com o pão de cada dia. Quando pedimos o pão do dia, confessamos nossa insuficiência, declaramos Deus como a fonte de todas as coisas e externamos a nossa declaração de fé, que o Senhor nos sustentará em todo momento. Quando pedimos o pão do dia, crendo nisso, o nosso coração descansa e a nossa alma tem paz. Quando pedimos o pão do dia, dizemos que aqui não é o nosso lar. Ninguém investe onde não quer permanecer. Aqui é só o básico para passarmos por aqui. Investimento é no lar celestial. Então, quando você ora o pão nosso de cada dia, você tem essas implicações. A sua insuficiência, Deus é a fonte, e a nossa declaração de fé, de que confiaremos nele em qualquer ou em quaisquer circunstâncias. Não façamos como o povo de Israel fez. Eles duvidaram, colheram mais e estragou. Não estrague as bênçãos de Deus na sua vida. Apenas dependa dele. Experimente-as e viva-as para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa?